Shalom para todos, grande abraço. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, por tudo que vocês têm feito e me ajudado, pelos conselhos, pelas mensagens reconfortantes e animadoras. Muito obrigado por tudo. Sejam bem-vindos todos vocês que são novos inscritos. Desculpe eu estar falando um pouco fanhoso, um pouco baixo. Eu não me encontro bem de saúde, estou me recuperando, mas eu estive muito mal esses dias. Mudei até o cenário aqui hoje, né? Estou fazendo aqui embaixo, na cozinha da minha casa, porque tem 2 lances de escada para eu subir. Eu não estou em condição física de subir. Eu passo mal se eu fizer algum esforço. Então, aqueles que puderem orar por mim, eu agradeço. Por favor, orem, para que eu melhore logo, porque eu tenho passado muito mal esses dias. Bom, o que eu quero falar com vocês aqui, rapidinho, é sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre todas essas besteiradas que aconteceu aqui nesses dias. O ministro Alexandre de Moraes censurou a revista Cruzoé. Na verdade, ele acabou censurando toda a imprensa, né? Que queira ou não queira. E isso está na Constituição, não pode ser censurado, não pode haver censura. Então houve uma falha. Tudo bem, o ministro pode cometer um erro, mas ele tem que ter a hombridade de chegar e falar, olha, eu cometi um erro, eu não deveria ter censurado. Principalmente quando o ministro diz que é fake news uma notícia que depois ele mesmo admite que é verdadeira e que realmente existe. Fica feio isso. Então o ministro teria que falar, olha, realmente, eu acabei divulgando uma fake news. Porque quando eu falei que aquilo que é verdadeiro, dito pela boca dele mesmo agora, e falei que aquilo que é verdadeiro é falso, também é fake news. Porque fake news é divulgar o que é falso como verdadeiro, mas divulgar o que é verdadeiro como falso também é fake news. E acredito que o crime pesa do mesmo jeito, né? Então, vamos ver como é que fica a repercussão mais para frente ainda, né? Sob pressão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recuou e decidiu ontem derrubar a censura imposta por ele mesmo há 5 dias a uma reportagem da revista digital Cruzoé, repercutida pelo site O Antagonista. Do mesmo grupo, o ministro havia classificado o conteúdo como fake news, mas a Justiça Federal mostrou provas de que era ele que estava errado, ok? Então a própria Justiça, aí não é eu, hein? Não vai dizer que é eu que estou falando besteira. Aqui, reportagem do jornal. O ministro foi corrigido pela própria Justiça Federal, que disse que ele que estava errado. A revista está certa. Agora, falar que a revista divulgou alguma coisa sigilosa, bom, o jornalista que recebeu a notícia, ele não recebeu nada sigiloso. Ele recebeu uma notícia. E ele fez o papel dele, que é divulgar essa notícia, porque é assim que ele sobrevive. É dessa forma que a imprensa sobrevive, divulgando as notícias. Agora, não veio para ele notícia proibida de divulgar. Senão ele não teria divulgado, não é? Agora, o ministro classificou como fake news. Depois, está aqui, o relator ministro Alexandre de Moraes disse que o documento citado na matéria realmente existe. Ele mesmo agora dizendo que é verdadeiro. E ele tinha punido uma revista, um órgão de imprensa, por divulgar fake news, segundo ele. E, na verdade, a fake news era por parte dele, porque ele está dizendo que o que é verdade era mentira. É uma fake news também. Não é verdade? Como é que fica essa situação? Quer dizer, o cidadão comum, se divulgar uma notícia falsa, está lá, é crime. Ele vai ser investigado e vai ter problemas com a justiça. Mas dizer que uma notícia verdadeira é falsa, não é o mesmo crime? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não se trata do mesmo crime? Ou só o cidadão comum que comete crime? Ou então fake news não é crime? É só uma pergunta, estou perguntando apenas, ok? A 13ª Vara Federal de Curitiba informou
ao ministro que realmente existe o documento citado nas reportagens dos veículos, em que o empreiteiro Marcelo Odebrecht afirma que o codinome, o amigo do amigo de meu pai, se refere ao presidente da corte hoje, ministro Dias Toffoli. A decisão de Moraes de acabar com a censura, no entanto, não interfere na continuidade das investigações do inquérito instaurado pelo STF para apurar ameaças, ofensas e disseminações de fake news contra ministros do tribunal e seus familiares. A apuração, prorrogada por 90 dias pelo próprio Toffoli, segue em andamento. A revelia do Ministério Público Federal e deve poupar parlamentares. Bom, quanto a esse negócio de ameaça, também não sou a favor. Ninguém tem que ameaçar ninguém, né? Não tem que fazer ameaça, não tem que levantar mentira contra ninguém. Tudo isso eu sou contra. Fake news, ameaçar, não tem nada a ver. Sou contra isso aí. Não é coisa certa. Então acho que ele está certo, tem que investigar mesmo, né? Mas, agora, cercear a liberdade da imprensa só porque ele acha que uma notícia é fake news, porque aqui prova que ele achou. É uma prova. Por quê? Porque ele alegou taxativamente que era fake news, que se tratava de fake news. E depois a Justiça Federal prova que ele estava errado. E ele admite que realmente existe o documento. Então isso prova que ele agiu sem conhecimento de causa. Ou eu estou errado? O ministro, ele simplesmente agiu dessa forma sem tomar conhecimento se era verdade ou mentira a notícia. Ele simplesmente alegou que a notícia verdadeira era falsa. E imediatamente ele já puniu a revista, mandando a revista tirar do ar. Quer dizer, a revista foi punida e foi cassada a sua liberdade de divulgação, né? E era tudo verdade, errado estava o ministro. A revista, por divulgar um fake news, ela é punida. E o ministro, por divulgar que uma verdade é mentira? É uma pergunta que eu estou fazendo. O crime não é o mesmo? É só uma dúvida que eu tenho. Eu queria saber se falar e punir alguém dizendo que essa notícia que ele está dando é falsa, sendo que ela é verdadeira, não é a mesma punição, não deveria ser a mesma punição que fake news? Fica no ar essa pergunta. Deixe o seu comentário aí. Então tá aí, o relator Alexandre de Moraes disse no documento citado, que o documento citado na matéria realmente existe. Então ele agora admite, mas ele admite quando a Justiça Federal falou com ele. Quer dizer, quando a Justiça falou para ele que é verdadeiro, aí ele voltou atrás. Mas o ministro do Supremo, ele é muito bem assessorado, acho que tem mais de 200 pessoas que trabalham com ele. Essas pessoas não conseguiram ver que essa notícia era verdadeira e o ministro acabou taxando ela como falsa e depois o ministro voltar atrás dizendo não é verdade. Agora vão alegar que isso aqui era documento sigiloso. Tudo bem, esse documento é sigiloso, só que o jornalista, ele não recebeu na mão dele um documento sigiloso. Ele recebeu nas mãos dele uma verdade, uma notícia. E ele fez o papel dele de divulgar essa notícia. E vai ser punido porque divulgou uma notícia? Ah, era sigiloso? Então, que seja investigado e punido quem vazou. Quem vazou? Porque o jornalista não entrou lá e catou na marra. Alguém vazou. Então que seja investigado lá dentro, porque é de lá de dentro que vazou. Isso é o correto. Por que a investigação só em quem está mostrando a notícia? Tem que ver quem vazou então. Ok? Então, o que eu estou falando, se é crime divulgar notícia falsa como notícia verdadeira, tem que ser crime também a pessoa pegar uma notícia verdadeira e dizer que é falsa. E ainda punir, usar o seu poder para punir
um órgão de imprensa que está fazendo o seu trabalho de forma legal. Então a revista foi punida porque fez o seu trabalho de forma legal. Vazou documento sigiloso? Tá errado realmente, tá? Mas não foi o jornalista que foi lá e pegou o documento na marra. Então tem que ser investigado lá dentro e ser punido quem vazou. Aquele que vazou cometeu um crime, não o jornalista. E o ministro, como é que fica a situação do ministro que disse que a notícia verdadeira era falsa? Não podemos divulgar fake news, mas o ministro não divulgou uma fake news e não puniu a revista alegando que era fake news aquilo que era verdadeiro? É só uma pergunta. Ok? Deixe seu comentário. O que você acha de tudo isso? Que é meio complicado, mas a verdade tem que ser falada. Espero não ser punido por isso. Shalom para todos, um grande abraço. Obrigado pelo apoio. Continuem nos incentivando, nos apoiando. Que Deus abençoe a todos vocês e a mim também, dando uma boa recuperação logo. Shalom, shalom.